Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Falar de máscaras ou de coronavírus ainda é, talvez, as das mais tristes notícias a respeito das quais se pode tecer algum comentário sem que se caia na esparrela de falar sobre políticos e política. Máscaras. Máscaras importadas, máscaras caseiras, máscaras que vieram da China, máscaras que vieram das costureiras, máscaras. Quem usa, quem não usa, quem usa muito, quem usa pouco, é a questão que se coloca. Aqui tem alguma coisa sobre máscaras que fala sobre as proteções fashion, acessíveis ou feitas à base de gambiarra. O cidadão que fez o texto é um tal de Rafael Botolio. Ele diz que parte do look das máscaras personalizadas existem desde o início da pandemia e continuarão a tendência dela, já que o uso de proteção deve seguir muito firme até o fim. Não se sabe quando será o fim, mas será até o fim. Nos Estados Unidos, a NBA já está vendendo máscaras com os longos dísticos de times, que são os logotipos dos times, por $15. A Travco, especializada em produtos licenciados, lançou até um plano de assinatura mensal de $10 para máscaras de super-herói. Uma outra questão, uma visão caseira da máscara. Cientistas podem ter descoberto a receita para a máscara caseira perfeita. Ela é híbrida, tem 3 camadas e 2 tecidos, algodão e chifon, feito com fibras de elastano e poliéster. No teste, a combinação chegou a superar a eficiência de máscaras cirúrgicas. O chifon é um material bastante usado em vestidos de festa, mas dá para ser substituído por seda ou por flanela. A observação número 3 do Rafael Batolio. Colocar uma meia de nylon debaixo da máscara aumenta a sua proteção. Um estudo preliminar mostrou que elas ajudam a filtrar pequenas partículas de ar e reforçam a vedação no rosto. E isso vale não só para máscaras caseiras. No teste, máscaras cirúrgicas que bloqueavam 70% das pequenas partículas com as meias passaram a parar 90% das gotículas. O que se diz sobre isso? Simplesmente que as máscaras, depois que a pandemia terminar, parece-me que nós vamos adquirir o hábito de continuar usando, como se faz na China asiática, na China comunista, na China que exporta até máscaras para o Brasil. Será que isso vai pegar no Brasil? Será que o brasileiro vai começar a sentir necessidade de se proteger a si próprio para proteger a sua amiga, o seu amigo, os seus vizinhos, os seus colegas? Será que o brasileiro vai começar a entender a necessidade de que ele deve se manifestar a favor de alguma coisa, não deve ficar sobre o muro, que deve tomar corpo e sentido, que deve ter uma tendência, que ele deve ter que ajudar a formar consenso sobre determinadas questões? Será que nós, brasileiros, vamos fazer isso? Bom, eu trabalho com a hipótese otimista de que sim, nós brasileiros vamos ajudar a formar consenso. Só para se ter uma ideia, no livro que publiquei, Rebanho Assustado, falando sobre Noam Chomsky, ele, nos Estados Unidos, é um professor universitário, um crítico que faz a maior crítica do sistema americano de governo, de contrariedade ao sistema capitalista. Ele diz que nos Estados Unidos não havia consenso sobre a inutilidade dos sindicatos lá por volta de 1929,
1930, 31, 32. A formação de consenso sobre a inutilidade dos sindicatos nos Estados Unidos foi feita pela Associação de Relações Públicas dos Profissionais dos Estados Unidos, uma associação que nada tinha a ver com a ideia sindical, foi a responsável pela formação de consenso a respeito da inutilidade dos sindicatos no sistema americano, onde se pagam os mais altos salários privados do mundo. Lá, os salários privados são quase 4 vezes mais altos do que os salários pagos para os funcionários do Estado americano. Mas isso não é regra. Também dentro do Estado americano, dependendo da área em que haja competição, os salários do Estado americano são altos também e se comparam aos salários da iniciativa privada. Mas a formação de consenso, eu digo isso no livro, ela foi feita, repito, para terminar, pela Associação dos Profissionais de Relações Públicas. E nos Estados Unidos há sindicatos, sim, há uma corporação de sindicatos, e eles são, na verdade, quase inutilizáveis. Por quê? Porque todas as empresas pagam altíssimos salários e esses salários compõem a maior renda do Ocidente nos Estados Unidos. A formação de consenso não foi feita pelo Estado americano. No livro Rebanho Assustado, eu digo, a formação de consenso foi feita por uma entidade que não é estatal, a Associação dos Profissionais de Relações Públicas dos Estados Unidos. O nome pode ser exatamente este ou pode ser um pouco diferente, mas é essa que a memória, no momento, apresenta. Eu volto logo mais.